Glórias a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Pega aí a sua Bíblia. Eu estou usando pela 21ª vez esse texto de 2 de Coríntios, no capítulo de número 11, o versículo é de 1 ao versículo 5, né? A igreja de Coríntios era uma igreja de Deus, a igreja de Deus, mesmo com todas as debilidades, mesmo com todas as carnalidades. Aqui nós encontramos uma igreja totalmente biruta. Essa igreja de Coríntios, essa aqui, tanto a primeira e a segunda carta, ela é o retrato de 80% da igreja do Brasil, uma igreja biruta. Mas mesmo sendo uma igreja biruta, pastor, era uma igreja de Deus. Mesmo a gente vê esses birutas assim, girando, pulando, tem ali pessoas de Deus, tem ovelhas ali naquele meio ali. Então Paulo não descartou essa igreja, ele procurou de todas as maneiras consertar a igreja. Se você já estudou comigo sobre os dons, que a gente vai voltar sobre os dons, que a gente não terminamos os estudos dos dons, quem lembra? Depois veio a pandemia, nós paramos, então nós vamos continuar, nós vamos começar de novo e vamos terminar sobre os dons do Espírito. Então eu estava pensando que é uma igreja cheia de problemas, mas era a igreja de Deus, porque às vezes a gente vê pessoas problemáticas, né, que irritam, pessoas totalmente desequilibradas, a gente não sabe quem é de Deus. Você é de Deus? Então a gente não sabe quem é de Deus. A Bíblia diz que o Espírito testifica, o Espírito de Cristo testifica com o nosso Espírito que nós somos de Deus. Então Paulo investiu nela, por isso que eu invisto na igreja do Senhor. Olha o que ele disse aqui, ó. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Vamos, Senhor, esse é o melhor momento, depois de ler esse pequeno texto, aí é que vem a hora que o Espírito assume totalmente o controle do culto, porque agora não pode haver espaço para o Pedro Inácio, não pode haver nenhuma abertura para minha mente carnal, porque se eu deixar ela conduzir esta reunião, vai sair bobagem. Eu não quero, Senhor, me meter na conversa que o Senhor está tendo comigo e com o teu povo, Senhor, porque agora é um assunto que o Senhor vai tratar conosco, com todos nós, os que se reúnem aqui
e as centenas que nos acompanham pelas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, pelas nossas programações diárias, que têm abençoado milhares de vidas. Meu Deus, usa-me como instrumento, porque eu sou um instrumento que é tocado por Ti. Eu não toco esse instrumento, é o Senhor quem toca. Fala ao Teu povo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a minha vida. E o povo que concorda que o Espírito está falando, digam todos amém, amém, e dá-lhe aquele aplauso gostoso ao Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, abençoado. Obrigado, famílias benditas do Cristo ressuscitado. 21ª mensagem desse tema: assim como a serpente enganou. Nós já sabemos quem é essa serpente. Segundo Apocalipse 12, 8 e 9, diz que é o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor do mundo todo. Em Apocalipse 20, versículo 2, João repete de novo os 4 nomes: dragão, antiga serpente, Satanás e Diabo. Então nós vimos como começou o engano na terra, num jardim. Então a serpente se manifesta num jardim, num lugar de paz, num lugar de prosperidade, num lugar onde não faltava nada para aquele casal que vivia ali. São situações muito contrárias, ou seja, Jesus no deserto com fome, sem comida, sem água, num calor, e Adão e Eva num jardim. Dois momentos, duas tentações, dois falar sobre a serpente falando tanto com Jesus quanto com Adão e quanto com Eva. E você percebe que não é o lugar onde você está, ou se você tem ou não tem, que vai fazer você se escorregar. O que faz você escorregar é que você, se lhe faltar o conhecimento. O profeta Oséias 4:6, Oséias 4:6, põe lá, meu amado, querido, abençoado de Deus. Oséias 4:6, o profeta disse o seguinte: Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Aí ele vai bater na figura correta, é o que deveria trazer o conhecimento. Aí Deus fala: porque tu, sacerdotes, o que eles fizeram? O que eles fizeram, igreja? Esse sacerdote aqui, hoje é chamado de pastor, hoje é chamado de bispo, de apóstolo, de reverendos, de missionários, de missionárias, é chamado de profetas, de evangelistas. Esse mesmo rejeitado conhecimento que foi lá atrás, hoje nós vemos aqui do Brasil, especialmente no nosso estado, ou especialmente aqui na Baixada Fluminense, nós vemos o povo que deveria passar a gerar o conhecimento na igreja, eles têm rejeitado. Por que muitos líderes rejeitam o conhecimento? Uma vez tendo o conhecimento da verdade, ele tem duas coisas a fazer: ou obedecer o conhecimento e parar de mentir às pessoas, ou negar o conhecimento e seguir mentindo às pessoas. Você sabe que a maioria optou pela segunda questão, que é negar o conhecimento e seguir mentindo, porque quando ele segue mentindo, esse mentir gera para eles o quê? O quê? Dinheiro, recursos, bens, patrimônios. Então ele está falando: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Então Deus está falando, vocês podem até ser sacerdotes, mas não diante de mim. Hoje ele vai dizer, vocês podem até se intitularem pastores, mas não meus. Vocês podem até se intitularem apóstolos, mas não meus. Bispos, reverendo, vocês podem se intitular missionários, mas não meus. Então ele está dizendo, porque rejeitaste também, eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, já dizia que eles seriam destruídos, porque iria faltar para eles o conhecimento. Eu peço muito a Deus, para que Ele me dê uma boa cabeça, que não deixe meus parafusos soltarem, porque às vezes os parafusos ficam querendo se soltar, e eu peço, meu Deus, não deixe meus parafusos soltarem, porque eu não quero fugir disto aqui, eu quero ser fiel até o fim, levando a verdade de Jesus Cristo a essa terra. Então, eu levei vocês até o profeta Oséias, para te mostrar que o conhecimento é a base da tua segurança. Foi o conhecimento que fez com que Jesus vencesse o maligno, ou seja, o tentador, que diz lá em Mateus 4, né? O tentador, o Satanás, o diabo. Em Mateus 4 usa esses três nomes, tentador, Satanás e diabo. Depois você lê em casa Mateus 4 em diante, 4:4. Volte para lá, meu amado, para Coríntios, 2 de Coríntios 11, versículo 3, Paulo disse o seguinte: mas eu estou preocupado, eu estou com receio, eu estou desconfiado, eu estou com uma dúvida, com uma cisma, que a mesma estratégia que a serpente usou para enganar a Eva, ele vai usar nos dias de hoje. E isto tem sido, eu disse essa manhã, nós vamos dar continuidade ao que nós falamos pela manhã, sobre que o mal, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, tirar um pouco do retorno, que o mal, ele não desiste. Eu até disse nos cultos atrás, que eu bati palma para a serpente, porque ela tem feito um trabalho excelente, ela tem desanimado pessoas, ela tem feito as pessoas se esfriarem, a ficarem olhando só para elas. Há pessoas que largaram o convívio da igreja. Nós estamos falando sobre membro de um corpo. Nós já entendemos que quando eu estou aqui junto com vocês, eu estou formando o que? Um corpo. Quando eu estou fora, sozinho, eu sou apenas um membro. É como Jesus falou, uma árvore cortada, um pedaço, um galho cortado, uma figueira, um pedaço da figueira cortada, ela não produz nada. O galho só, ele é só um galho. Ou como um membro só é um membro. O membro só tem autoridade quando ele está no corpo. O que minha mão direita ou esquerda faria sozinha, se não tivesse um comando da cabeça, se não tivesse um movimento do braço, do antebraço, do tronco, se todo o meu corpo não cooperasse para o movimento da mão? Então, quando Paulo fala, que agora nós vamos para lá, 1 de Coríntios 12, né, irmão? Capítulo 12, o versículo é o 4 e o 5. É primeira, irmão? 12, não, 1 de Coríntios 12. Olha o que disse o apóstolo Paulo:
Porque assim como o corpo é um, o corpo é um, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Mas esse corpo, para se formar, ele precisa de quê? Muitos. Pensa aí no teu corpo. Pensa aí nos teus dedos, tuas unhas, tua mão, teu punho, teu antebraço, teu ombro. Pensa aí nesse conjunto todo. Que lindo, que trabalho você faz maravilhoso. As senhoras que lavam, passam, cozinham, dirigem, correm. Tudo isto, toda parte do corpo funcionando, todo mundo, todos os membros colaborando para o progresso do corpo. Então Paulo começa a dizer que assim como no corpo, como o corpo é um e tem muitos membros, diga, muitos membros, todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo. Então, vários membros. Então, Paulo faz uma analogia de um corpo humano com a igreja. Paulo queria destruir a mentira daquela igreja de Cristo em casa. Tem até um programa na rádio, acho que tem, numa rádio grande da cidade, Cristo em casa, não é? Não tem? Acho que era, não sei se ainda tem. Tem, né? Então, Cristo em casa, eu até coloquei o nome desse programa, Cristo em casa é a esperança da morte. Todo cristão que optou em dizer, sou salvo, mas não preciso ir em lugar nenhum mais. Você sabe que isso é um trabalho que a serpente está fazendo na nossa mente. Todas as vezes que você chega a terça, você, tem que ir lá, você pensa que quando você diz, hoje é terça, hoje é dia de culto, já até esqueceu. Você vê que a serpente está trabalhando tanto na mente das pessoas, que às vezes a gente até esquece que terça tem culto, quinta tem culto, primeiro sábado do mês tem culto, domingo de manhã, 9 tem culto, da noite, 18h30 tem culto. Porque quando a gente começa a esquecer disso, porque a nossa mente já está sendo bombardeada com as mentiras de quem? A serpente. Caramba, amanhã é domingo, eu não fiz nem o arroz, porque não vai ter comida para amanhã. Ninguém vai à igreja amanhã não, porque não tem arroz. Ou seja, quantas pessoas fazem isso? A minha mulher, a gente, comida de sábado, você sabe que tem alguns homens frescos, né, que só quer comer comida fresquinha, né, não, se não for um arroz fresquinho, não como, então não vá comer na minha casa, vai comer em outro canto. Você come nas lanchonetes, você come arroz de 3 semanas atrás, come ou não come? Come, agora, mas está quentinho, porque foi requentado 1 milhão de vezes. Entendeu? Então minha esposa faz tudo no sábado. O que a gente almoça no sábado, a gente almoça no domingo e janta no domingo. Que isso? Mesma comida de sábado, vou comer domingo. Tem uns homens fresquinhos abertos assim, né? Deveria ser milionário, né? Mas não é, ainda é fresco ainda. É um problema, né, irmão? É um problema. Então isso tudo faz com que a pessoa já não vá para o culto. Não vai dar tempo, pastor, o culto acaba 11 horas, não dá tempo, que eu tenho que correr para fazer a comida, não sei o que, sabe, o senhor sabe, o senhor entende, faça como minha mulher, cozinha no sábado, come no sábado, mas ele não come, manda ele comer farinha pura, manda ele comprar uma quentinha lá, aquela que é quentinha mesmo, requentadinha, aí vem, tem até cheiro de azeda. Então, abençoados, quando alguém começa a esquecer dos cultos, ou por desculpa, hoje vai chover, aí está vendo aquela nuvem com a mão, do tamanho da mão de um homem, vai chover, ela está chegando, não vamos no culto hoje não. Então quando começa assim, não, eu moro muito longe, agora eu estou longe, sabe, não dá para chegar, sabe, você sabe que isso é um trabalho que a serpente já começou a fazer e a pessoa não está percebendo. Você está entendendo, abençoado, do perigo? Da gente não botar o pé firme, porque isto que você está fazendo aqui, segundo o apóstolo Paulo, é a única coisa que
que agrada a Deus. As pessoas pensam que agradar a Deus é andar de joelhos subindo a escada da penha. Isso desagrada a Deus. Ficar uma noite gritando, buscando, não sabe o que está buscando, que se for o Espírito Santo, se você é de Deus, você já tem ele em você. Então, abençoados, Paulo constitui um só corpo, assim também como Cristo, como respeita a Cristo. Todos fomos, pois em um Espírito todos fomos batizados em um só corpo, que é judeu, que é grego, que é escravos, que é livres, e todos foi nos dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só. Ou seja, quando eu estou em minha casa, eu sou um membro. Então ele está dizendo claramente que eu, sendo um só membro, eu não constituo ser o corpo. Então é um perigo muito grande quando alguém diz: não tem problema de congregar, não congregar, de estar junto ou não estar junto, porque eu sou igreja, aqui eu sou igreja. Por isso que muita gente tem gritado com o diabo, tem gritado com as coisas ruins, e as coisas ruins ficam rindo para a cara dessas pessoas, porque quem tem poder é a igreja de Jesus, é a igreja do Senhor, que é formada por muitos membros. Então, faça o possível, faça o impossível, faça de tudo para você não deixar de estar congregando. Paulo disse lá aos Hebreus 10, 25, Hebreus 10, 25, bota no 24 e no 25, meu santo irmão. Ah lá. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos. Essa reunião aqui, sabe o que a gente está fazendo aqui? Estamos nos estimulando ao amor e a boas obras. Agora, não deixemos de congregar-nos, como é costume de quantos? Graças a Deus que não é de todos. É de quem? Alguns. E esses alguns vão ser usados pela serpente para dizer a você. Eu fui no carro com um irmão, a esposa dele falando: tá vendo? Você dizia para mim, para que congregar? Para que congregar todo culto? Para quê? Agora você está assim, ferrado. A mulher quase batendo nele no carro, falando: para que congregar? Para que? Você não dizia isto agora? E agora? Então você vê, abençoado, Paulo está dizendo: não deixemos-nos. Não deixe de quê? Porque é costume de quantos? Alguns têm esse costume: não, eu sou igreja aqui, eu sou igreja aqui, a igreja na minha casa. Mentira, vai ficar vendo o jogo do Flamengo, depois vê o jogo do Botafogo, depois vê o jogo do diabo com o Satanás, vê tudo, mas não quer saber de Deus, de coisa nenhuma, irmão. E faz o churrasquinho, e faz não sei o que, e faz a pipoca, e compra o sorvete, e come, explode Coca-Cola, e não tem nada de espiritualidade. E diz: passamos o domingo abençoado. O que fizeram? Comemos bastante. Olha o tamanho da melancia. Está grande. Por quê? Porque deixaram de fazer o quê? Cara, eu passei 2 domingos à noite. Não sei se vocês repararam que eu não estive aqui. O meu cooperador fez esse trabalho maravilhoso. Mas eu fiquei doido. Parece que o domingo, quando não venho para cá, parece que não tem 24 horas, parece que tem 1000 horas, não passa. Que agonia, minha mente aqui, mas eu tinha que estar lá, precisava da minha presença, mas a minha mente estava aqui. Eu falei: Deus, um domingo eu estou doido da vida, como que alguém consegue ficar todos os domingos assim? Silvio Santos já vem aí, Silvio Santos já foi, não vem mais, tudo é repetido.
já viu, que você já viu e não vai vir mais, não tem mais nada de programa de Silvio Santos, e torta na cara, e torta na cara, e torta na cara. Gente, eu falei, Deus. Aí você vai buscar cultos ao vivo, e você vê lá os caras gritando, pulando, brigando, um inferno. Eu falei, Jesus, como eu sinto falta do corpo de Cristo, de estar junto ali. Eu sou membro, eu tenho que estar lá, porque eu amo estar ali, eu faço falta, eu tenho um espaço ali. Você tem que sentir isso, eu tenho um espaço ali. Se você não sente essa dor, esse gemido dentro de você, você já está ficando contaminado com a serpente. Se você aceita que tudo, eu não venho terça, eu não venho quinta, eu não venho domingo, sabe, quando você começa a aceitar isso como algo normal, você já era, você já deixou de congregar, já deixou. Aí começa a vir o esfriamento, aí começa a ser um repetidor de versículos. Toda pessoa que não congrega mais, ela vai para a rede social, e como que posta, irmão? Não põe a cara mais em culto nenhum, e só fica filosofando. Os passarinhos cantam, que bom, e Deus fez os passarinhos para cantar. Gente, e o culto a Deus, e o membro, você é um membro, você não deveria estar no corpo, mão. Pé, você não deveria estar no corpo. Orelha, você não deveria estar no corpo. Sim, o que você está fazendo aí? Ah, porque eu deixei de congregar, porque a serpente me enganou. A serpente falou que eu em casa ou eu aqui é a mesma coisa. Irmão, você sabe, se você às vezes você fica em casa, você sabe, é a mesma coisa, irmão? Não é mesmo. Nem você indo no outro culto para agradar alguém, você sente, meu Deus, ai, o que eu vim fazer aqui? Mas tem que fazer essa média com titia, né, com o titio, senão o titio não vai passar o ano novo comigo, eu não vou para a casa dele de praia, aquelas coisas, né, irmão? Aquelas coisas. Põe lá, irmão abençoado, Romanos 12, 4 e 5. Romanos 12. Olha o apóstolo Paulo. Porque assim, como num só corpo, quantos corpos? Um só, temos muitos membros. Então, como o corpo é formado? Por muitos. Quando eu não estou no corpo, eu sou um membro. Para virar corpo, o membro tem que estar no corpo. Se eu estou fora do corpo, um domingo não vem, outro domingo não vem, eu digo, eu sou a igreja. Você é membro morrendo. Você é um membro que está agonizando. Já está entrando no último suspiro. Eu já vi gente morrer, vi umas meia dúzia de gente morrer do meu lado, dando aquela última respiração da morte. Então tem gente assim, agonizando. Está indo embora, a espiritualidade, sabe, a glória de Deus, já foi, já não tem mais aquela alegria de, quando conheceu a graça, meu Deus, vamos lá, hoje é terça-feira. Tem gente que, irmãos, quando começaram, muita gente que começou aqui, o culto é 7h30, 6 horas já estava aí na porta aí, lembra, filho? 9 horas da manhã, 5h30 da manhã tinha gente na porta. Aí se passaram um ano, já chegava às 7, depois chegava às 8, depois chegava às 9, depois sumiu, deixou de congregar. Quem faz esse trabalho, pastor, na mente das pessoas? A serpente. Ela vai devagarinho, você nem percebe. Ô cunhado, ô sogro, qualquer coisa, parente que chega na sua casa. Cheguei aqui, eu sei que você tem o culto, mas dá um tempinho, depois o senhor vai. Aí tá lá, o culto é 6h30. Aí a pessoa olha, não, é 6 horas, para lá, não sei aonde, 6 horas, tem meia hora ainda, vou voando. Vai voando, quando você tem asa para voar, como é que vai voando? 6h30, puxa, depois eu mando uma mensagem para o pastor entende. Irmão, eu entendo tudo, eu só sei que você fizer isso, cada dia que você faz isso, você se enfraquece, você fica débil, você fica fraco.
eu falei esta manhã que eu estou com problema nesse ombro aqui, então eu não estou conseguindo levantar aquele peso, amado. Estou levantando. Sabe quantos quilos eu estou levantando agora? 3 quilos. Era 2, agora é 3. Você levanta quanto? 15? Aí eu fui fazer pegar um peso lá, estava na máquina lá, e acabou de sair uma mulher lá da máquina. Aí eu, vai lá, moço, vai lá. Eu sentei lá, quando eu olhei o peso, 15 quilos, eu falei, a menina levantou 15 quilos. Eu olhei para o lado e falou, fiz assim, aí todo mundo olhou para lá, eu puxei para 5. Porque eu sei que eu não aguento, entendeu? Então tem gente assim, fraca. Eu estou fraco porque eu estou com problema aqui, vou me tratar. Então diz que porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros, pensa no membro você, mas nem todos os membros têm. Você tem um corpo. Você come com o teu pé ou come com a tua mão? Pega a comida com a mão. Então se a mão não quiser fazer esse trabalho de pôr a comida na boca, como vai fazer? Porque nem todos os membros têm a mesma. A função da mão é uma, a função do pé é outra, e a função da boca é outra. Então você pensa como você é membro. Então você tem, nesse corpo, que é o corpo de Cristo, você tem uma função. Agora, qual é a função que você tem? Eu já achei a minha. Agora você precisa se achar. Cada um que está aqui precisa se achar. Que quando você se acha, você fala, meu Deus. Aí, ó. Não se acharam aí? Olha aí o trabalho, ali. Olha lá na porta. Lá no computador, olha. Então cada um está se achando. Não, pastor, mas não é só para os cooperadores. Não, amados. É membros. Todo mundo aqui é membro. Não tem nada de pastor, de apóstolo. Todo mundo é membro de um corpo que o cabeça quem é? É Cristo. Então ele diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros, então eu sou membro contigo. Então quando nós nos juntamos, formamos um corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo, que executa a obra de Deus aqui na terra. Então a obra de Deus é executada pela igreja de Cristo. Por que a gente está nas rádios? Por que a gente está evangelizando tanta gente? Não é um membro que está fazendo isso, é todos os. Então cada um com a sua ajuda, cada um com a sua colaboração. Então todos os membros unidos em um prol de algo para o reino. Você recebe essa palavra, irmão? Que você não é qualquer coisa, você é membro de um corpo. 1 Coríntios 12. Primeira de Coríntios 12. Vamos lá. 14. Vamos estudar isso aí, irmão. Você pode acompanhar aqui, que eu vou ler aqui. Porque também o corpo não é um só membro. Então Paulo é muito específico. Ele diz, um só membro não é o corpo. Então não diga que você sozinho, você é o corpo. Porque se você disser isso, você estará brigando contra a palavra. A palavra diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Agora ele vai começar. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então ele está dizendo, se o pé falar, por que eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O pé é do corpo? Você tem pé? Então o teu pé é do teu corpo. Parece que ele não tem nenhum valor. Tem demais. Ele que aguenta tudo. Olha o peso, calcanhar, aguenta todo o peso. Então o pé, ele estava se julgando menos importante, mas ele é importante. Passa, irmão.
Se o ouvido disser, por que não sou orelha? Ouvido lá dentro, orelha aqui fora. Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. O ouvido é do corpo e a orelha é do corpo. Cada um tem a sua função. Se todo o corpo fosse o olho, já pensou, irmão? Todo um olhão. Já pensou, irmão? Que se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus, quem fez isso? Dispôs o quê? Membros, colocando cada um deles aonde? Irmão, Deus te colocou no corpo, irmão. Que coisa maravilhosa. Você não entrou, sabe aquela pessoa que tem 6 dedos, horrível, né? 7 dedos, aquele pezão que tem 4 dedos, 5 dedos, 6 dedos, você anda, vê aquele com mãozão, pezão, 7 dedos, que coisa estranha, né? Tem gente que tem 3 peitos no meio aqui, quem já viu isso? 3 mamilo, né? Falei, meu Deus, o cara vai para a praia e ainda põe de fora aquele troço. Mas que coisa estranha, é estranho, porque o normal é 2 mamilos. Então ele estava, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles aonde? Como lhe aprouve. Você sabe que nas igrejas tem muita confusão, que as pessoas acham que esse lugar aqui é o lugar do destaque, né, irmão? Tem igreja que é terrível, né? Aqui não tem, né? Ninguém quer isso aqui, irmão. Quando o irmão me substitui, eu vejo como é que ele fica pulando no braço aqui. Né, irmão? É difícil, é muito difícil. Essa função aqui, para esta igreja, é difícil. Para lá, para a casa do capeta, não. Mas aqui é difícil demais. Então ele vai dizer, mas dispôs os membros, colocando cada um deles, Deus colocou cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, olha, irmão, então quer dizer que um só membro não compõe o corpo. Onde estaria o corpo? Quando eu digo, estou em casa, eu sou o corpo, não é, você é membro. E se você ficar muito tempo fora você vai morrer. Quanta gente desviou da igreja, das congregações, abandonaram a fé por causa dessas experiências de não congregar hoje, não congrega amanhã, daqui a pouco bate um negócio, irmão, que você começa a se envolver com o descrente, você começa a se envolver com estrela, e começa a ver, oh, Deus está lá nas estrelas, eu vejo ele sentado, meu Deus, olha o vento, é o Espírito Santo, então fica louco, porque quer fugir disso aqui, quer fugir desse ambiente, é esse ambiente que forma o corpo, a igreja. Então ele diz, se porém fosse um só membro, onde estaria o corpo? Certo? Que há muitos, quantos corpos? Membros? Muito. E o corpo? Um. Não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Não pode. Por isso que eu clamo a vocês, irmão, não falte, venha. Os olhos não podem dizer para a mão, não venha, mão, você não é imprestável, eu não quero te ver, você é muito chato. Tem gente que fica com uma implicância com, ai, não gosto daquela pessoa, por mim ela não vinha nunca aqui. Não faça isso, não acumule esse pecado na sua mente. Aqui é isso aqui, ó. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, não venha para cá, você é muito chato, você é muito cri-cri, você fica muito aí, não quero você, não pode dizer isso. Nem ainda a cabeça dizer a quem? Aos pés. E quem é a cabeça? Cristo. Nem o Cristo, que é a cabeça, pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Se ele é a cabeça, ele precisa de um
corpo para poder andar. A obra de Deus é feita pela igreja. É a igreja que faz a obra de Deus. Os membros se unem, se ajuntam, se amontoam, e a gente começa a fazer tinha até um ditado que diz que uma andorinha só não faz nada. Não faz nada. Mas várias andorinhas faz o quê? Também não faz nada, faz sujeira, né, irmão? Várias andorinhas não faz nada também. Nem canta aquelas bichas finas. Nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, diga, membros do corpo, que parecem ser mais, pode mais dizer aquilo não, irmão. Eu não quero que aquela pessoa venha aqui hoje. Não venha mais não. Não pode, a gente não pode dizer isso, ó. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais, você pode substituir essa palavra fraco, porque cri-cri, gente que incomoda, gente que atrapalha, gente que irrita, parecem ser mais fracos, não são necessários. Calma irmão, parecem ser mais fracos, eles são o quê? Quanto mais fraco, ele se torna necessário, porque a gente que é forte, vamos fortalecer o mais fraco. Às vezes a gente está com as pernas fracas, cansada, sabe, sem disposição, aí a cabeça fala assim, você está precisando de fazer um exercício. Quem já fez, já aconteceu isso? Você começa a estar com a preguiça, você senta, já dorme, baba, sentado, sabe, você já está sentindo que você precisa de fazer uma corrida, correr, caminhar, fazer um exercício, aí a cabeça fala, vamos embora. A cabeça, ela dá ordem para fazer. Então a cabeça está sempre te incentivando a fazer o que é certo. Quem é a cabeça? Cristo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, antes damos muito mais honra. Irmão, às vezes dá uma coceirinha lá atrás. Quem já sentiu uma coceirinha que você não consegue, aí esse dedinho consegue, você fala, meu Deus, se eu não tivesse esse dedo aqui, essa coceira me matava. Então tudo que você tem no teu corpo é útil para você. É ou não é, irmão? É. Até as unhas são úteis. O que parece menos digno do corpo, este damos muito maior honra. Pastor, já também os também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Então há pessoas que Paulo está dizendo ali, que chama de membros nobres. Quem são os membros nobres? São aquelas pessoas que não dão mais trabalho, sabe o seu chamado, sabe o seu lugar, sabe o que tem que fazer, ninguém precisa ordenar, nem mandar, nem suplicar, a pessoa já sabe o que tem que fazer, então é chamado de membros nobres, não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão aonde? No corpo. Pelo contrário, o que acontece aqui, irmão? Cooperem quem? Os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, o que eu tenho que assumir para a minha vida? O que nós temos que assumir para nossas vidas? Que nós somos membros do corpo de Cristo. Fora do corpo, eu apenas sou um. Se um membro estiver fora do corpo, qual é a tendência desse membro? Aconteceu o que com o membro? Morrer. Você conhece pessoas assim? Talvez você já passou por isso. De quase. Eu passei um tempo fora do corpo, eu e minha esposa. Gente, como é que foi doloroso.
A gente nos metemos com nada, só trabalhava. Com nada, só trabalhava. Mas foi muito duro, muito difícil. Graças a Deus que acordamos, o meu lugar é no corpo. Aí deu no que está dando aqui hoje, cuidando das ovelhas de Jesus. Você está entendendo, igreja do papai? Então ele disse, de 26, de maneira que se um membro faz o quê? Como que a gente vai poder saber se um membro está sofrendo que ele não está junto, irmão? Às vezes a pessoa some daqui, eu não tenho ficha, não tenho telefone, não tenho nada. Passei uma situação, o pastor nem me procurou, e não sei o que, por isso não tem amor, a igreja não tem amor, ele fala de amor, não sei o que, mas ele não procura ninguém, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso que eu levo na cara. Eu fico, faz uma ficha, não faz. Aí quando dá um problema em casa, alguma situação, eu não posso adivinhar, eu não vou, ele mora em Nova Iguaçu, eu vou bater em todas as casas em Nova Iguaçu para achar essa pessoa. Entendeu? Então, olha lá. De maneira, se um membro sofre, o que acontece com os outros? Todos sofrem com ele. Então, quando você está aqui, está passando por uma luta, eu percebo logo, eu falo, filha, aquela irmã está com algum problema, vai lá, encosta lá, conversa, depois me passa para mim. Porque eu percebo que tem algum membro que está sofrendo, está com algum problema na família, está com problema no casamento, está com uma dúvida, está com uma insegurança, vai tomar uma decisão e não sabe como fazer, ou vai fazer uma bobagem, a gente percebe, fala, o que está acontecendo, e a gente orienta, os membros que tem mais para trás, irmão, para que não, para trás, honra, nobres, mas os nossos membros nobres, então esses membros nobres, eles não são nobres por um acaso, eles são nobres para ajudar os outros. A gente aguentando tanta pancada, tanta traição, tanta calúnia. Irmão, se você imaginar o que eu e essa minha companheira de guerra já vivemos nessa terra, nesses 39 anos de igreja, de luta, não era para a gente estar perto de ninguém, nenhum ser humano, era para a gente ir lá para a Índia, lá para o meio da... montar uma oca e ficar eu e ela dentro da oca, só com os olhinhos de fora, longe de gente, porque foi traição, foi abandono, fofoca, calúnia, roubo, assalto, tudo nós padecemos. Eu era tratado por um pastor como mendigo. O pastor me pagava o salário, pegava um monte de moeda assim e fazia assim no chão, ó. Pega aí. Pegava. Um pastor que se diz pastor. Como que alguém consegue passar por isto? Eu aprendi, irmão, por isso que eu trato as pessoas como ovelha de Cristo. Eu trato as pessoas como membro de um corpo. Eu dou honra às pessoas. Eu amo pessoas, eu ajudo pessoas. Eu quero fazer o bem, mesmo que eu tenha recebido muitos males. Paulo falou, não vos vingueis, não pague o mal com o mal, faça o bem, siga fazendo o bem. Ele diz que ao tempo de Deus você vai colher. Quem manda eu e você fazermos o bem é Deus. Cuide dos membros inferiores, né? Às vezes você está na rua descalço, a gente jogava bola no chão. Quem jogava bola descalço aqui? Agora não, moleque, tudo sapatilha de bailarino, né? Tudo dentro de casa com o celular na mão, ninguém joga mais bola, ninguém mais quebra o pé, nada. O jogo dele é cegueira, celular, parece uns zumbis. Ninguém solta mais pipa. Quem soltou pipa aqui? Ninguém solta mais pipa. Ninguém sai, quando fala para os garotos, sai pipa, pá. Não sei, não sabe. Peão, vum, quem já jogou peão aqui? Aí o moleque de hoje joga um peão rodando na mão com uma ponta de prego na mão. Ai,
com o peão na mão, fica assim. O peão, quem jogou peão? Jogou peão, aquele pregão na mão, né? A gente botava com um bicão bem forte para dar a biocada, né? Quebrar o peão do outro. Lembra disso? Ah, isso aí que é gente boa, irmão. Hoje é um bonequinho, tadinhos. Irmão, vamos terminar. Efésios 4, 15, 16 e 25 e Efésios 5, 30 e acabamos. Vamos para casa. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 26 abençoado agora. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, Igreja do Senhor, 5:30 de Efésios, para terminar, irmão. Porque somos membros da onde? Do seu corpo. Você é membro. A Bíblia diz que Deus pôs os membros. Você não está aqui por um acaso. Você não é um religião. Ah, qual é a tua religião? Eu sou crente, sou cristão. Cristianismo não é religião. Cristianismo é você seguir a Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo. Não tem nada a ver com religião. Religião é uma porcaria. Você viu o que fizeram lá em Israel? Quem viu a reportagem? Destruir uma mesquita. Não é mesquita aqui não, é mesquita lá em Israel. Destruir a mesquita e um moleque de 13 anos saiu com duas pistolas matando. Quem viu isso lá em Jerusalém? Agora, essa semana. Pá, 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 pá. Alguém foi, bum, metralhou o moleque. Tudo em nome, sabe de quê? Religião. Ah, minha religião. Você não é uma religião. Você é membro de um corpo. Que a cabeça é Jesus. E a cabeça ela guia. Você acha que essa cabeça, chamando os membros para se reunir, sabe quem te trouxe aqui? Foi a cabeça. Ele falou contigo. Vai ficar fazendo o que em casa? Tem alguém que ficou em casa fazendo o quê? Televisão. Aquela praga. Cada vez maior ainda, para ficar mais hipnotizado com aquela tela de 30, de 40, de 50. Aí a mente, ó, já acorda pensando no próximo capítulo do seriado. Caramba, eu só consegui ver hoje 38 capítulos. Puxa, ainda falta 18. Ai, meu Deus. Assim que fica a nossa mente, escrava, escravizada. Aí começa a se afastar disso aqui. É a desgraça. Membro fora do corpo vai morrer. Sinto muito em dizer, se você se afastar, você vai morrer. Daqui a pouco você está fumando, bebendo, roubando, cheirando cocaína, como muitos fizeram, que estavam por aqui, ó. Aí aparece aí nas redes sociais com os olhão estufados de maconha. É por isso que eu não sei. Só que eu não sei que, se eu chegar perto de mim, qualquer um maconheiro, cheirador de cocaína, fumador de crack, eu olhar para a cara e falar, você fumou maconha, você cheirou cocaína, você está doidão de epitalidon, de artênia, você está doidão de cheirinho da loló, você está doidão, porque eu sei. Foram 9 anos vivendo nessa praga. Se afastar disso aqui, você sabe, meu irmão, volta para lá. Fica firme. Entendeu, Manel? Entendeu, Gilmar? Entendeu, irmão? Fica firme. Assim disse o Senhor.